Fala galera, tá começando mais um Papo Furado e hoje o programa tá diferente. Tá diferente assim. Tema novo, convidado novo, roteiro novo. Hoje o programa tá mais que especial. Porque para você que fala, eles só falam de esporte, isso é mentira. Porque hoje vamos provar que somos um programa que falamos sobre todos os assuntos. E a prova tá aqui. Vamos falar hoje de uma série que vem gerando muita discussão. Muita discussão. Bom, antes de eu falar da série, gostaria de dar as boas-vindas para o Felipe. Para quem não conhece o Felipe, Felipe é irmão do Pedro e do Léo e é um componente tão importante desse programa quanto qualquer um de nós. Felipe sempre ajudando a gente nas postagens, no Instagram, na edição dos vídeos. Então, Felipe é tão importante quanto qualquer um de nós. Bem-vindo, Felipe, ao seu primeiro programa como convidado especial. E vamos direto para o assunto de hoje. Então, vou explicar já logo de cara. Hoje, o programa vai ter duas partes. Duas partes. Essa é a primeira parte. Vamos falar de uma série. Aquela série, não sei se vocês conhecem, tem 3 dragãozinhos que ficam voando. Aí tem aquela princesa aquela princesa lourinha, que era a heroína e no final vira louca. Sabe? Tem umas coisas bem nada a ver. Então vamos discutir sobre o final dessa série. Aquela série, não sei o que, Thrones, eu esqueci o nome. Não lembro direito. Mas enfim, vamos falar sobre essa série. Lembrei aqui, Game of Thrones. Foi mal, gente, peço desculpas. Então, essa série, esses 3 irmãos aí, eles são apaixonados pela série. Eles amam essa série. Um dos irmãos eu até consegui salvar, apresentei série de verdade. Mas tem outros 2 ainda que são apaixonadinhos e amam a série. E eles vão Série de vampiro, argumentar sobre essa série. Pera aí, amigão, eu tô falando. Vai chegar ainda a sua hora de argumentar. Obrigado. Então vamos falar sobre Game of Thrones. Primeiro, cada um dos irmãos vão fazer as suas considerações iniciais. Vou começar com o Pedro, né? Já que o Pedro já está todo ansiosinho, né, para falar. Fala você primeiro, Pedro. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais sobre Game of Thrones. O final de Game of Thrones. A bola está contigo, Pedro. Você tem 1 minuto. Suave, matei a criança, amorteci. Então, eu acho que o final de Game of Thrones foi perfeito, foi muito coerente desde a primeira temporada. Foi uma série que foi desenvolvida desde a primeira temporada e no final tem várias referências a ela e a outras temporadas, que muita gente que não vê a série várias vezes não pesca, né? E não vê o brilhantismo na parada. E eu acho que o final foi excepcional, eles fizeram tudo o que foi possível. Muitas pessoas queriam coisas que eram inviáveis, como recuar na guerra contra os mortos, né? Como vários outros exemplos. Luta de Jon Snow com o Rei da Noite. É incrível, né? As pessoas queriam coisas que não eram interessantes para a série e eu acho que foi perfeito do jeito que foi feito e muito coerente. Gostei de ver. Pedro cumpriu 1 minuto. Espero que vocês mantenham esse padrão até pro É que você já programa começa andar a para fazer, frente. você já começa a fazer os sinais ali, eu já tô começando a pescar, né? Pois é, né, cara? Tem que falar, senão toca o hino nacional do Brasil, da Coreia, da Suíça, vai falando aí. Mas enfim, Léo, você mesmo, para de coçar aí, presta atenção. Fale aí suas considerações iniciais. Você tem 1 minuto. Você que eu apresentei série de verdade. Fala aí, o que você achou do final do Game of Thrones? Bom, fala aí, galera. Bem-vindo ao Pipe também, ao programa. Ele costuma respeitar os outros falarem, né? Já o Pedro não respeita muito. Mas, então, Game of Thrones era a minha série favorita, né? Até esse final freakítico que a gente viu. Foi freak esse final. E, inclusive, o Só próprio lembrando que o Léo saiu da série falando que amou e agora odeia, né? Odeia. Você Gosta de falou na série de vez do Bola, vampiro. falou na minha. Quero ver se interrompeu o Pipe também, já que tem alguns temas que eu sei, né, que vocês discordam em alguns temas. Então, só quero ver se você vai interromper ele também. Mas você tem medo de discutir com ele, né? Bom, o meu fim... João, eu tenho informação externa. Bom, o próprio George Martin falou Interna, né, Léo? O próprio George... interno. Nessa o Pedro foi bem.
Bom, o próprio George Pipe, Martin... já sabe, né? Essa parte aí, depois tu dá aquela de volta. O próprio George Martin falou que os roteiristas não seguiram as ideias dele e aí por isso ele tipo, não gostou como a Game of Thrones ia terminar. Eu acho que foram construídas várias coisas na série até a 6ª temporada que para mim era uma obra-prima e aí começou muita fanservice, queria agradar um, queria agradar outro, negócio de Dany, de Gendry virar o Usain Bolt e o Jon Snow voar no dragão, essas coisas aí que ninguém entende nada. Mas é uma série extraordinária, mas que no fim foi destruída. Pelos roteiristas, não pelo Léo, Martin. quer fazer Obrigado. palhaçada, vai pro circo. Pedro, Aqui você tem que por favor. argumentar. Aqui você tem que argumentar. Pedro, o programa tá começando, por favor. Léo, termina logo aí também, cara. O Pedro e o Pipe são filhos do George Martin, para quem não sabe, né? E ele foi contra o Pipe e o Pedro, então não sei o que eles continuam defendendo. Ok, deixa eu passar a bola pro Felipe. Felipe é convidado já do programa. Bem-vindo, Pipe. Perdoe aí a baixaria desses dois. Prometo que não é sempre assim. Tô brincando, é sempre assim sim. Mas fazer o quê? Mas vamos lá, Pipe. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações iniciais. E peço para que os irmãos aí, Pedro e Léo, sejam educados e não interrompam ele. Vai lá, Pipe. Você tem 1 minuto. Bem-vindo. Boa noite aí, galera do Papo Furado. Obrigado, João. E, bom, muitas pessoas me perguntam, né, se o final foi tão bom assim, por que tantas críticas, né? E aí eu respondo que 70% das pessoas que não gostaram, né, é muito por conta da Daenerys. Sim, da Daenerys, que todo mundo, acompanhou a jornada dela desde o começo, e aí no fim, né, ela encostou no trono, ia conseguir o objetivo que ela conquistou a série inteira, né? Ela tem muitos fãs, negócio de Dracarys e tal, que eu não gosto, mas muita gente é fã. E aí, quando ela chega na beirada ali do negócio, ela acaba morrendo, e aí já traz aquela tristeza, aquela raiva dentro deles, que vê essa parada e saem criticando coisa bizarra, como as cartas do Varys, os selvagens ficaram a série inteira para atravessar a muralha para depois voltar, sendo que eles só queriam atravessar a muralha para fugir dos White Walkers, entende? Então eles começam a criticar coisa desmioladamente, assim, coisa que não tem nem sentido. E em relação a isso que o Del falou aí do George R. R. Martin, ele não falou que as ideias que a série apresentou no final estavam erradas, e sim que ele faria mais números de episódios, entende? Então foi mais ou menos isso que ele falou, e é isso. E, inclusive, o final do Martin é igual ao final da série, só para o Léo ter consciência. Lembrando que tudo que o Pipe falou dessas críticas aí não são críticas minhas, vocês vão ver as minhas críticas agora. E eu fiquei esperando o Pedro interromper o Pipe e ele ficou com medo, né? Ok, calma, galera. Deixa eu fiquei com medo porque eu tenho primeiro... pensamentos alinhados com ele sobre séries e filmes. Diferente de você, eu não tenho alinhamento em nada. Porque você tem a visão turva das coisas. Obrigado. Então vamos direto ao primeiro tema do final da série, que foi o tema mais polêmico. Para quem não sabe, uma das personagens principais da série é a Daenerys, interpretada pela Emily Clarke. Se eu não estiver errado, acho que é isso. Então, Emília. A Daenerys era a heroína da série. Era boa, era justa, que ia trazer justiça. E aí os roteiristas fizeram o quê? No penúltimo episódio, transformaram ela na vilã, na louca, na maluca. Então eu queria que vocês argumentassem sobre a transformação que a personagem da Daenerys sofreu. Vou começar com você, Pedro. Analise, por favor, o que você achou desse final que prepararam para Daenerys. Vai, você tem 2 minutos. Lembrando que os roteiristas não decidiram isso de última hora, né? Já foi feito desde a primeira temporada, onde ela dá indícios de loucura, quando ela vê o irmão dela ser morto na frente dela, ela não desviou o olhar e só fala simplesmente ele não é um dragão. Na segunda temporada tem a visão na Casa dos Imortais, então já era um plano que a série tinha para o final, para a conclusão da série, e como o Felipe já falou, as pessoas ficaram bravinhas com isso, porque elas são fanboys fangirl, sei lá, da Daenerys, qualquer coisa aí que vocês preferem, são fanboys da Daenerys. E eu acho incrível, né? Eu acho incrível que a galera critica a personagem mais, talvez, incorrupta da série ter virado
corrupta, né, ou vilã, não sei qual palavra vocês preferem, porque na minha visão não tem vilã, em Game of Thrones é ponto de vista, cada um defende os seus próprios benefícios, e eu acho muito engraçado que ninguém falou, não fiquei surpreso, ou não gostei. A série foi lá, tomou uma atitude corajosa, e já sabia desde o início que ia ter essa atitude corajosa, que era fazer uma das personagens que todo mundo iria amar pelas atitudes que ela tem durante a série, ter ficado louca. E tudo fez sentido. Tem muitas explicações durante as temporadas por ela ter ficado louca, tanto todas as pessoas que ela perdeu o dragão, perdeu a melhor amiga dela, perdeu o Jorah, que é o confiado dela, perdeu várias coisas durante a série, e também atitudes como crucificar pessoas, queimar outros, a familiar de aliado dela. Então, tudo isso levou à loucura dela e não da Cersei, que muita gente achava que era a Rainha Louca, que na verdade é a Daenerys. Ok, obrigado, Pedro. E agora é contigo, Léo. Você tem 2 minutos aí para avaliar a personagem da Daenerys. Manda brasa. Bom, eu não sou muito fã da personagem da Daenerys, mas nunca gostei muito dela, mas eu acho que foi uma personagem muito bem construída. A série inteira, assim, deram menos indícios de que ela viraria louca e muito mais de que ela salvaria todo mundo, liberta escravo e essas coisas. E a minha crítica é que poderiam ter feito outra coisa, né? O Pedro e o Pipe falam muito de que era a única coisa a ser feita, que não tinha outra coisa. Qualquer final que fosse, eles iam elogiar, então eles não podem falar isso. Mas não eu põe acho palavras que... na minha boca. Mas eu já tô pondo. E eu acho mas que não pode. teriam... Mas eu tô pondo. Mas eu acho que teriam coisas que poderiam acontecer com outros personagens que poderia ter feito mais sentido e surpreendido também, ao invés de ter feito isso com a Daenerys. Por exemplo, no meu fim, eu teria feito ela terminar no trono. Aí o Pedro e o Pipo vão falar, final novela. Não é, porque Clichê, teria acontecido muitas... novelinha. Não é novela, porque você não sabe. Eu já te contei meu fim. O Pedro acha que final o meu fim é Jon Snow e Daenerys casando e tal. Deixa eu terminar, por favor. Obrigado. No meu fim, morreria... Por exemplo, o Jon teria morrido, a Arya teria morrido. Então, a Daenerys terminar no trono teria sido um conflito de o agridoce que eles tanto falaram que iam fazer pra gente. E eu achei que teria feito mais sentido a Daenerys ter terminado no trono e não ter virado louca do que essa... Até porque a guerra já estava ganha, né? E aí ninguém entendeu o que aconteceu ali. Obrigado, Léo. E agora você, Felipe. Analise aí o personagem da Daenerys. Você tem 2 minutos. Ô, João, gostaria que você controlasse o Pedro quando eu for falar, por favor. Cara, pois é. Eu gostaria também de participar do próximo assunto, eu falar depois do Léo, porque aí eu tenho coisas para rebater ele, entendeu? Então agora eu não vou poder falar coisas que argumentaria acabariam com ele. Fica sem argumento aí, queridão. Fica sem argumento aí. Bastante. E você fala muita eu recomendo, eu ressalvo que o Léo só viu a 8ª temporada uma vez. Eu já vi a série 4 vezes. A 8ª temporada faz parte da série. A 8ª temporada faz parte da série. Mas um lixo não faz parte da série. Não é um filme à parte. Um lixo não faz parte da série. Vamos deixar o Pipe falar, por favor? Obrigado, João. Esse bigodão deixa. Pedro, no próximo tempo tu fala por último, tá? Assim tu não fica chorando. Vai, Pipe. Fala aí agora. Bom, Léo, o que aconteceu ali foi que seja pelo medo. A Daenerys, inclusive, fala isso, movido pelo que aconteceu com o parentesco do Jon, né? Que ela descobriu e viu o povo apoiando muito o Jon, que era justamente o que ela via, o que as pessoas de Essos viam na Daenerys. Ela viu o povo apoiando o Jon e lembrou isso a ela, né? Então ela teve que fazer pelo medo, a guerra estava ganha, mas aí depois ela teve que executar todo mundo, né? Bom, as cenas dela como libertadora, que o Léo fala, né? Justamente foi a esmagadora, mostrou bem mais ela como libertadora do que como louca, mas mostrou, né, as duas. E essas cenas são justamente para despistar, né, para impactar quando a gente vê o que realmente ela é, e para frisar isso que eu acho que é o mais importante na história da Daenerys. As cenas dela como libertadora é para frisar na cabeça dela de que o que ela tá fazendo é bom, mas ela não faz ideia do que é bom. Tipo, ela crucifica os mestres em Meereen, quando ela podia aprisionar ou executar, mas ela quer retribuir o que os mestres fizeram com a mesma moeda. Só que você tá tão errado quanto, entende?
E o que acontece com a Daenerys é o seguinte, né? Isso se chama vingança, Pipe. Como é que é? Isso se chama vingança. Mas segundo Léo, ela, ele não te interrompeu nenhuma vez. ela falou que era justiça, se você não lembra. Segundo ela falou que é justiça. Isso não é. Ô, João, Léo, a partir do momento que Você não trata injustiça assim. a partir do momento que o Pedro me interrompeu, eu considero que o Pipe me interrompeu. Eles são um time e estão fazendo justiça contra mim. Então eu vou interromper quem eu quiser. Deixa eu terminar, mano. Eu tô no meu tempo. E a hora bom. que eu quiser. Vai, E aí? Pipe, continua aí. Obrigado. E aí, no episódio final, o Jon era o único para matar ali a Daenerys. E aí, primeiro, ele vai pedir... O Tyrion tenta fazer com que ele mate, depois a Arya. E aí, finalmente, ele só decide matar ela quando ele se encontra com ela. E ela fala, porque eu sei o que é bom, né? Ela fala isso, ou seja, na cabeça dela, tudo que ela fez, ela continua achando bom. Entende? Só que antes ela estava fazendo com pessoas mais e todo mundo aplaudia ela. E o seu ego só aumentava cada vez mais. Enfim, na segunda temporada, como o Pedro falou, teve a visão da Casa dos Imortais. O final do livro é o mesmo da série, como o George R. R. Martin já falou. Então, desde a segunda temporada, eles já sabiam tudo o que ia acontecer. Em Car, ela fala exatamente o que ela vai fazer em King's Landing. Ela fala que vai voltar em Car, vai queimar tudo com Fire and Blood, não sei o quê. Falou que vai queimar a cidade inteira. Vocês desde o início já tinham essas ideias. Na terceira temporada, Barristan fala, quando o Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda e há 50% de chance dele ser louco ou não. Na série foi apresentado 6 Targaryens, onde Jon, Aemon e Rhaegar foram normais, Daenerys, Rei Louco e Viserys foram loucos. Então até nisso eles conseguiram Pipe, mas se fosse... Pipe, mas se é 50-50, podia ser qualquer coisa. Então se fosse 6 personagens Targaryen e 6 normais, não ia mudar, mano. Ia dar no mesmo. Esse 3 e 3 que vocês falam aí, nem eles devem ter pensado nisso. Deve ter sido uma cagada isso. Para. Essa era a história. Nada é cagada em Game of Thrones. Nada é cagada em Game of Thrones. Não, quem tá brincando é você. Quem tá brincando é você. Enfim, quem tá brincando é você. Ô, João, corta o áudio do Pedro aí, João. Eu queria citar... Pessoal, posso mudar o tema? Felipe, desculpa, você tá falando... Na quinta temporada, ela mata um inocente chamado Moçador, em que os escravos ficam revoltados com ela, de novo com uma desculpa esfarrapada que todo mundo engole, né? Ela mata, fica todo mundo puto e, de novo, sem motivo nenhum, mata o pai e o irmão do Sam, quando podia aprisionar, mandar pra Patrulha da Noite, executar. Não, ela quer ver os caras queimar. Na oitava temporada ela perdeu incontáveis pessoas, perdeu 2 dragões, a Missandei morreu, foi um Dracarys. O Jon ser legítimo, eu acredito que foi o principal motivo para ela ter desmiolado a cabeça, perdido a cabeça, que foi o fato dele ser herdeiro ao trono. Por ela favor, viu como as pessoas falavam ele, uma melhor opção, por mais isso é porque o Léo fala que o Jon tinha que morrer e o parentesco dele... Pô, juntou o Pedro e o Pipe e os caras acabaram com 5 programas nossos, somando o tempo só na fala dos dois. Pois Felipe. Falei demais, mas é porque esse tema da Daenerys tem muito o que falar, tem pelo menos... Falou e não falou nada. Falou e não falou nada. Enfim. Eu não entendi nada do que você falou. Vai contigo a bola, João. Ok, acabou. Vamos lá. Agora vamos falar. Relaxa. É um momento... É pouca coisa que vocês vão falar, tá? Então eu quero que vocês analisem a morte da Cersei. Cersei, para quem não sabe, era aquela que era a rainha de King's Landing. Ela fica a série inteira com essa mesma cara, ó. Ela só fica assim a série inteira. Mas vamos lá. Imitando o Bran, os dois fazem um combo. Mas enfim, vamos lá. Quero que vocês analisem a morte da Cersei. 1 minuto só. Dá mole. 1 minuto. Só 1 minuto. Por favor, 1 minuto, tá bom? Vamos lá, Felipe. Vou contigo, por favor. Vou começar contigo dessa vez. Eu gostaria que o Pedro fosse realista nesse tema. Ok. Eu posso fazer minuto. só um pequeno adendo aqui sobre... Não, faz a sua vez, cara. Na tua vez, Pedro. 1 minuto, Felipe. Obrigado. Aqui, galera, só para deixar claro, podem me chamar de Pipe, que eu prefiro. O João está falando de Felipe para ser mais profissional, mas eu... Enfim, sobre a morte da Cersei, cara, é bem simples sobre o que eu penso.
Eu acho que, por exemplo, o Léo ele fala muito da Daenerys ter queimado a Cersei junto com o Jaime, assim, queimados. Mas eu gostei porque a Cersei, por ser um personagem foda, a galera queria que ela morresse de um jeito épico, assim. Sendo que vocês têm que lembrar, galera, que ela é uma ser humana. Ela não tem que morrer de um jeito épico só porque ela é uma personagem pica, entende? Ou seja, ela morreu como um ser humano, como qualquer outro. Ela morreu abraçada com o Jaime, nasceram irmãos, nasceram juntos e morreram juntos. O Jaime queria morrer nos braços da mulher que ele ama, então pra mim ele tudo fez sentido e eu gostei bastante. Obrigado, Felipe. Pipe. Eu acho que muita gente deve ter reclamado, porque tinha muita gente que queria matar a Daenerys, a Arya queria matar muito a Daenerys, tinha outros personagens também que queriam matar, e aí, só porque ela não morreu... A Cersei, João, a Cersei. Cersei, desculpa, Cersei. E aí, como ela não morreu... Sim, é que eu vejo muito isso, porque a Arya já tinha matado o Rei da Noite. Então, tipo assim, eu acho que justamente ela só não matou a Cersei porque ela já tinha matado o Rei da Noite. Eu acho que foi justamente isso. Senão a Arya teria matado a Cersei, entende? Eu acho que... Eu preferia que a Arya tivesse matado a Cersei, com certeza. Mas, como ela já tinha matado o Rei da Noite, ia ficar muito... ia matar todo mundo, entende? Ia ficar meio escroto. Já tinha matado o Baelish, o Walder Frey. Então, acho que já tinha completado Blue Eyes, Green Eyes, Brown Eyes. Então, acho que já tinha fechado. Ok, Felipe. Obrigado. Agora você, Léo. Analise aí a morte da Cersei. Bom, então dá para ver que o Pipe ele não consegue criticar de jeito nenhum, né? Se tem um café da Starbucks lá, é capaz de elogiar, né? Então, cara, eu achei a morte da Cersei, assim, eu achei que ela morrer junto com o Jaime, eu achei genial, assim. Muita gente acreditava que o Jaime poderia morrer na guerra contra os mortos, mas a solução que eles deram dele ir morrer junto com a Cersei eu achei genial. Mas do jeito que foi, não importa se ela é ser humana. Todo mundo lá na série é ser humano, os principais. Quase todo mundo que morreu assim de principal, se eu não me falha a memória, deve ter morrido com uma morte muito boa. Mas, cara, ela morrer soterrada, nem mostrar, tipo, mostrou, caiu e pronto, morreu. Sabe? Eu, por exemplo, E, só falou, confirmar, teria mostrou feito... o corpo dela assim no último episódio. Eu sei que mostrou. Eu sei que não falei que não mostrou o corpo dela, não. Falei que tipo nem mostrou a cena, gente, tipo, caiu um negócio e pronto. Isso que eu quis dizer. Não que não mostrou. Eu acho que uma morte soterrada assim, como vocês mesmos falam, Game of Thrones é uma série que poderia ter feito algo muito melhor. E o Pedro sabe disso e eu quero ver ele ser homem e falar. Ótimo. Pedro vai falar agora na sua vez, né? Então vai lá, Pedrão. Você tem 1 minuto para analisar a morte da Cersei. Pedro, te garanto que não dói, hein? Não dói criticar, hein? Eu tô inteiro aqui, tá? Não tá doendo nada no meu corpo, hein? Léo, você já teve sua vez, agora é o Pedro. Vai lá, Pedro, 1 minuto. Eu acho que a morte dela foi sensacional. Eu acho que fez muito sentido. Eu acho que foi poético, como o Felipe falou. Eu acho que foi poético ela morrer junto com o Jaime. Eles vieram juntos ao mundo e foram embora do mundo também juntos. Mas eu te confesso que aí nesse ponto eu preferia que ela tivesse morrido de alguma outra forma. Na minha visão, eu teria colocado a Arya para matar o Qyburn e pegar a máscara dele, e aí, quando ele estivesse num confinamento com a Cersei, ela vai e mata ele, entendeu? Também já pensei... Pô, a Arya ia matar a série inteira, né? Então, pra mim, isso só poderia acontecer se ela não matasse o Rei da Noite. Sim, né? tem essa questão. Mas pô, ia ficar uma mulher forma. de 1,5 m ia matar todo mundo. Ou talvez... A Arya, além de saber voar, ela mata todo mundo também, Léo. Ou talvez o Jaime matar a Cersei pelas costas e depois cortar a própria garganta. Não sei, alguma coisa um pouco mais pesada, porque eu acho que a Cersei merece. Ela fez muita crueldade na série. Eu acho que ela tinha que ter uma morte mais cruel. Mas eu achei poético o jeito que ela foi embora. Não acho que é relevante criticarem isso. Okay. Nada é relevante, só funciona no deles mesmo. Obrigado, Pedro. Obrigado vocês por esses argumentos. Falamos da Daenerys, falamos da Cersei. E agora vamos analisar uma específica cena do último episódio, que é quando o Jon mata a Daenerys. E o dragão, né, da Daenerys, o Drogon, vê o Jon Snow, olha para o Jon Snow, pensa e taca o fogo no trono. Queria que vocês analisassem essa cena. Muitos criticam, porque acham que o dragão devia ter matado o Jon Snow. Outros acham que, pelo fato do
dos dragões, né, serem criaturas muito inteligentes. Ele pensou numa metáfora e quis destruir todo o poder, tudo que aquele trono fez, né, com a mãe dele, que é a Daenerys. Então, queria que vocês analisassem essa cena especificamente. Vou dar 1 minuto para vocês. E dessa vez vou começar contigo, Léo. Você é o primeiro a falar. Você tem 1 minuto, 1 minuto e meio. Vai. Bom, então, eu achei ele ter queimado o trono, eu achei muito, até genial também da parte dos produtores. Eu achei muito interessante eles terem feito isso. Só que eu entendo que o trono realmente foi o que foi o alavanque ali principal para Daenerys enlouquecer. Não gagueja não, Léo. Não gagueja, amigão. Deixa eu terminar, o queridão. Muito mal educado isso aqui, pelo amor de Deus. O Pipe deveria substituir ele, né? Porque o Pipe deixou falar, pelo menos. Mas eu achei muito, muito genial o que eles fizeram do Drogon ter queimado o trono. Mas, cara, o trono ele não se mexe e não enfia uma faca em ninguém. Eu acho que a partir do momento que o Jon faz aquilo, mesmo o dragão sendo inteligente, da mesma forma que a Daenerys ordenou ele, mesmo ele sabendo que era coisa errada queimar todos aqueles inocentes, ele vai lá e queima. Pra mim, a partir desse momento, ele também tem que queimar o Jon e aí depois queima o trono. Pra mim, pelo menos do jeito... Na série, não tô falando no meu final, porque no final ele já teria morrido. No final que aconteceu ali, se ele queima o Jon e depois queima o trono, aí sim, aí tudo bem. Porque não faz... Mesmo eles terem sido tão... mostrar na série que o dragão é inteligente, até um pouco mais que os humanos, que o Pipe e o Pedro vão vir com essas informações aí que não mudou em nada o fato do meu argumento. O meu argumento é esse. Quem que deu o ato? Foi quem? Foi o Jon. O cara dá de cara com o único cara que tava ali na sala. Pelo amor de Deus, né? Ok. Obrigado, Léo. E agora, vai você, Pedro. Você tem 1 minuto para analisar, né, essa decisão do Eu vou dragão. interromper. Então, eu vou precisar fazer um adendo lá de trás, né, do Léo. Sobre ele falando ainda sobre a Daenerys. O Léo, ele falou um negócio da Daenerys terminar no trono e tal, ia ser uma parada clichê. Eu repito que aí a guerra contra a Cersei não seria nada demais, iriam reclamar disso, iam falar, pô, a Daenerys humilhou a Cersei, acabou a guerra rapidinho, nem deveria mostrar a guerra. Eu te garanto que você não ia reclamar. O Léo falando que o Jon Snow ia morrer lá no episódio, a Arya ia morrer também, e ela queria que a Daenerys destruísse a Cersei. Eu falo também que o Léo, né, a temporada final de Game of Thrones seria tipo uns 4 episódios no final do Léo, né? Deveria ter só uns 4 episódios. Vamos pensar um pouquinho, né? Porra, agora, eu não sou roteirista. Se quiser, eu estudo e viro e faço pra você. Quem critica um roteiro tem que ter um roteiro pronto e eu fiz um roteiro. Mas você não pensou nos episódios, você não pensou num roteiro bom. Você responde a pergunta que o João fez. Deixa eu falar um negócio. Você não respondeu o que eu falei, cara. Então... outro assunto. Então, a gente tá falando sobre o dragão e o trono, né? Dragão! Então, eu acho que aquela cena foi uma das cenas mais absurdas da série. Pra mim foi, tipo assim, tirando aquela cena com o Hodor, pra mim talvez tenha sido a cena mais simbólica da série e mais perfeita, foi genial. Eu acho que o Léo, ele não prestou atenção na série, né? Ele fala que ele já viu a série 4 vezes, eu acho que ele tem que ver mais umas 2 ou 3 pra ele pegar... o Jon voando num dragão no episódio 1 foi maneiro também? A gente não tá falando desse ponto. A gente foi maneiro? Não me interrompe. Não me interrompe. Vai acabar o programa. Eu vou parar, mas para de falar besteira. Então, na série, eles falam, e se você pesquisar na internet também, nos livros detalha mais, que os dragões são criaturas extremamente inteligentes e têm sentimentos e características diferentes dos humanos. Porque muita gente vai lá e vai ficar comparando o dragão com o humano. Se fosse você ver se a sua mãe sendo morta, você ia fazer o quê com o cara que matou? Entendeu? Mas não, ele é muito inteligente e ele vai e queima o que fez a Daenerys ser morta, que foi o trono. A obsessão dela desde a primeira temporada pelo trono fez ela só querer aquilo a qualquer custo, perdendo tudo, e ela queria conquistar aquilo. Ele foi lá, queimou o trono, pegou a mãe dele e levou ela de volta provavelmente para Essos, que era da onde ela nunca deveria ter saído. E é isso. Obrigado. Se o Jon não enfia a faca, ela não morreria, só para falar.
Ok, obrigado, Léo, por esse comentário extra também. Vai lá, Felipe. Você tem 1 minuto para comentar o caso do Dragão e encerrar essa primeira parte. O que vocês quiserem comentar de extra, vamos deixar para a próxima parte do programa. Pode ser? Peço encarecidamente. Vai lá, Felipe. 1 minuto Obrigado. e meio para você comentar o Drogon queimar o trono. Bom, na quinta temporada, né? Lógico, eu vou citar isso, que o Tyrion fala que muitas vezes os dragões são mais inteligentes até que os humanos. O que prova o que aconteceu na cena final. E o Léo fala muito, então por que o Drogon queimou uma multidão de inocentes, né? Para depois ver o que era certo. Enfim, o Drogon tomou uma atitude enquanto a Daenerys viva, que foi ter obedecido ela, e depois, a partir do momento que ela morreu, ele tomou outra atitude, que foi queimar o trono. Tava o Jon, quem matou ela, e o trono, quem realmente matou ela. Os dois do lado do Drogon, os dois na frente do Drogon, e o Drogon foi lá e escolheu o trono, que foi quem realmente matou a Daenerys. Da mesma forma... Foi essa obsessão da Daenerys pelo trono, que o que realmente fez ela... Ô, Pipo, deixa eu fazer uma pergunta. Da mesma forma como o Torgonudo... super simbólica, né? Que é o nome da série Game of Thrones, com o último episódio, o Drogon queimando o trono. Uma pergunta, Pipo. Se o Jon não tivesse lá, ela teria morrido. Da mesma forma que o Torgonudo Fala, Pedro, também... você vai começar a gritar mesmo. Da mesma forma que o Torgonudo também não assassinou o Jon depois da Daenerys ter morrido, porque ela que mandava nele. E aí ela morreu... Ô, Pipo, uma pergunta, Pipo. Uma pergunta. Se o Jon... Ô, Pipo, rapidinho. Se o Jon não tivesse... Ô, Pipo. Que queria o Jon vivo. Se o Jon não tivesse lá, ela teria morrido? Não. Ah, tá, só pra saber. Mas o Jon foi convencido pela área, pela própria Daenerys. Todos vocês já falaram, não precisa encerrar o programa. Qualquer comentário que vocês queiram fazer. Essa cara do Léo resume o que ele é, um palhaço. Ele não fala nada com nada, ele tá jogando pitaquinho pra ganhar, pra galera achar ele engraçado. Ele tem que ir pro circo, isso sim. Muito obrigado por todos os argumentos e próxima parte do programa tem mais Game of Thrones pra vocês. Até mais. Tchau.